Boa tarde, muito boa tarde a todos. Vamos dar início à reunião deliberativa de diretoria colegiada dessa semana. Cumprimento a todos os presentes, todos os participantes. Vamos dar conta agora, nesse primeiro momento, da sessão pública. Vou colocar em votação os blocos de itens. Como de praxe, o primeiro bloco de itens são as deliberações ad referendo, adotadas para tratamento prioritário de processos e de projetos audiovisuais. São eles os itens 32 a 35, que eu encaminho para a ratificação da diretoria. Diretor Vinícius. Boa tarde, voto pela ratificação. Diretor Paulo. Boa tarde, pela ratificação. Diretora Patrícia. Boa tarde, pela ratificação. Também voto pela ratificação, proclamo o resultado. É o bloco de itens 32 a 35. A diretoria colegiada decide por unanimidade ratificar as deliberações ad referendo. O segundo bloco dá conta de projetos submetidos à apreciação dessa diretoria para aprovação para captação de recursos pelas leis de incentivo ou pelo Fundo Setorial do Audiovisual. São os itens 1 a 15, 37 a 45. Nesse bloco também consta o item 28, que aqui é o credenciamento de um projeto para efeito de fruição do Recine. Então, submetendo aqui o encaminhamento para aprovação. Diretor Vinícius. Pela aprovação. Diretor Paulo. Pela aprovação. Diretora Patrícia. Pela aprovação. Eu também voto pela aprovação. Proclamo o resultado. Esse bloco de item é composto pelo item 1 a 15, 37 a 45. Nesses casos, a diretoria, com base nos pareceres técnicos, decide por unanimidade pela aprovação dos projetos. No caso do item 28, a diretoria decide por unanimidade pela aprovação do credenciamento do projeto. Na sequência, temos o bloco de itens de aprovação para a execução. São os itens 16 a 25, 46 a 53, com destaque do item 17, que houve um pedido de retirada de pauta. Os demais são submetidos à apreciação nos termos do encaminhamento. Diretor Vinícius. Pela aprovação. Diretor Paulo. Pela aprovação. Diretora Patrícia. Pela aprovação. Todos estão consentindo com a retirada, né? Claro, sim. Sim. Eu também voto pela aprovação, com destaque da retirada do item 17, proclamando o resultado. Aprovados para execução nos termos das suas deliberações, os itens 16, 18 a 25, 46 a 53, retirado de pauta o item 17, a pedido da área técnica. O próximo bloco é um conjunto de projetos submetidos a pedido de redimensionamento. São eles os itens 26 e 27 e também 54, submetidos aqui à aprovação nos termos dos encaminhamentos. Diretor Vinícius. Pela aprovação. Diretor Paulo. Pela aprovação. Diretora Patrícia. Pela aprovação. Também voto pela aprovação. Itens 26, 27 e 54, aprovados os redimensionamentos dos projetos. O item 30 versa também sobre redimensionamento, mas ele trata de um recurso contra glosas aplicadas no redimensionamento. Houve a análise do recurso, a informação de que não houve um detalhamento das despesas para uma avaliação das glosas e, por essa razão, o encaminhamento é pelo não provimento do recurso. Diretor Vinícius. Pelo não provimento. Diretor Paulo. Pelo não provimento. Diretora Patrícia. Pelo não provimento. Também voto pelo não provimento, proclamo o resultado. A diretoria colegiada, com base em despacho, decide por unanimidade pelo não provimento do recurso, mantendo-se os termos da deliberação anterior. Na sequência, são julgamentos de recursos. Para o item 29, há pedido de manifestação oral. Vamos abrir a possibilidade de
de manifestação oral, houve alteração do representante do interessado. De todo modo, está aberta aí a possibilidade de manifestação. Olá a todos, me ouvem? Sim? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Peço desculpas, a gente estava aqui com uma questão. Mas estávamos te ouvindo, agora não estamos mais. Nós ouvimos. Oi, Cecília. Para nós está bem aqui. Eu escuto, vocês me escutam? Agora estamos te escutando, Cecília. E estamos escutando Obrigada. também, Rosana, também estamos te escutando. Fiquem à vontade aí para se organizar, Cecília e Rosana. Somos todos ouvidos, estamos vendo e ouvindo vocês bem. Muito obrigada a todos. Primeiro, boa tarde. Eu me chamo Cecília, sou advogada aqui do Escritório Biteri Advogados e acompanho bastante de perto o caso Gol do Flamingo por parte da produtora Abrolhos Produções. É um prazer estar aqui com vocês nesta tarde, com uma oportunidade importante, né, de reavaliação da decisão anterior, cujo objeto, na verdade, a resposta foi um deferimento ao nosso pedido de alteração de titularidade correlacionado ao projeto. Naquela época, a decisão foi fundamentada em 3 pontos centrais. O primeiro ponto dizia respeito à ausência de alguns documentos que comprovassem que todos os interessados que façam parte do projeto estão de acordo com a alteração de titularidade. O segundo ponto se dizia respeito sobre a prestação de contas parcial. E o último ponto dizia respeito à questão do contrato originado depois da chamada pública, o contrato PR 04875, que por uma questão de facilidade trataria aqui como o contrato do FSA. É importante dizer que estamos nesse momento justamente porque esses 3 pontos eles foram superados. Então, conforme os últimos despachos de encaminhamento, nós já tivemos a comprovação de que todos os documentos correlacionados aos interessados, inclusive a distribuidora e Vitrine Filmes, já foram apresentados aos autos, então todos estão de acordo com alteração de proponência. O segundo ponto, no que diz respeito à prestação de contas parcial, lembremos-nos que desde o início, né, desde o primeiro momento na instauração do projeto, a Abrolhos já tinha indicado todos os valores que foram utilizados na fase de pré-produção do projeto, inclusive instruídos autos com documentos, então já seria possível ter sido executada a prestação de contas parcial do projeto, mas esse ponto também acabou sendo superado porque a Miríade de boa-fé se manifestou nos autos dizendo que assumiria a responsabilidade perante a prestação de contas do projeto, de modo que, caso seja aceita a alteração de proponência, não mais existiria uma divisão correlacionada às contas que foram utilizadas pela Abrolhos e ou pela Miríade perante esta agência. E o último ponto, o ponto relacionado ao contrato do FSA. Todos estávamos diante de uma situação técnica complexa, justamente porque a própria chamada já trazia uma vedação expressa a possibilidade de transmissão desses recursos para uma empresa que não fosse oriunda de incorporação, dentre outros aspectos jurídicos da empresa originária, que é a Abrolhos. Então, foi uma decisão bastante complexa e difícil, mas a Abrolhos entendeu que, justamente para manter 2 acordos principais, ela está de acordo justamente com a possibilidade de que haja o cancelamento do contrato do FSA através do vencimento antecipado do contrato. Essa, como eu disse, já é uma decisão bastante difícil, justamente porque, no primeiro momento, né, não existiria a intenção de que esses recursos se tornassem ao erário, e sim que eles fossem aplicados ao projeto. Porém, essa é a única decisão possível e necessária para que sejam cumpridos 2 acordos importantes. O primeiro é o acordo com todos os interessados no projeto, especialmente aqueles que
aportaram seus recursos através do artigo 1º-A e do 3º-A, pela lei do audiovisual. E o segundo compromisso é exatamente com essa agência e com a política pública que ela representa, porque essa é a única forma de trazer à sociedade o objeto mais importante e pelo qual todos aqui nos reunimos, que é sair do processo de projeto e trazer à realidade o filme essencialmente pronto, né? Somente dessa maneira isso será possível. Aqui é importante trazer um parênteses dizendo que, muito embora os recursos correlacionados ao contrato do FSA retornem ao erário, isso não traz um prejuízo formal ao projeto, tendo em vista que a Miríade, no ano de 2024, captou recursos através do PROAC, recursos, inclusive, que ultrapassam o valor originalmente acrescido ao projeto pelo FSA, que no início era de 1,5 milhão. Os recursos garantidos pela Miríade pelo PROAC já são em torno de 4 bilhões, então um valor superior, trazendo toda a segurança financeira que o projeto precisa para que a produção realmente aconteça. E o segundo ponto é que, como uma forma de demonstrar boa-fé e de caráter de unidade do projeto propriamente, as partes, tanto a Abrolhos quanto a Miríade, concordam que, caso haja deferimento ao pedido novo de alteração de proponência, elas receberão todos os documentos que sejam necessários, incluídos documentos correlacionados à cessão de direitos, para que a Miríade seja a única titular dos direitos correlacionados ao projeto, inexistindo, assim, uma divisão relativa a direitos, que é bastante importante quando a gente pensa aí na cadeia do audiovisual e na complexidade de todos os elementos que formam a produção audiovisual propriamente. É importante destacar aqui que o desejo da Abrolhos é que a gente possa discutir de forma apartada 2 pontos. O primeiro ponto é no que diz respeito à alteração de titularidade, que são todos esses elementos que a gente traz à baila e formaliza aqui perante vocês, de termos conseguido superar. E o segundo ponto, que a gente consiga tratar de forma apartada eventuais consequências que sejam aplicadas ao contrato da FSA, né, ao vencimento antecipado do contrato. Justamente porque atrelar um ponto imediatamente ao outro pode ser que a gente tenha uma questão de prorrogação no tempo de um projeto que estamos com um limite para que ele seja concretizado. Como já informamos nos autos, já existem materiais gravados no projeto. A Miríade deu início às gravações do projeto em 14 de junho a agosto. Hoje, a Miríade informa que já tem um corte do projeto de cerca de 1 hora e 48 minutos, o que representa bastante volume de material captado. Acessoriamente a isso, tem a questão do menor, que é o protagonista do filme, que, por ser um menor adolescente, passa por constantes modificações físicas. Então, começa a ficar cada dia mais complexo manter a continuidade, isso eu digo visual mesmo, do projeto, com os materiais que já foram anteriormente captados. Então, daí seria muito importante, se fosse possível, o aceite pela alteração de proponência, sem necessariamente que passemos a analisar detalhadamente as questões no que dizem respeito ao cancelamento antecipado do contrato. Sobre esse segundo ponto, a Abrolhos mantém os argumentos que foram acrescidos na nossa defesa robusta, indicando que, dentro dessa situação, não existe um prejuízo exato ao erário, a devolução dos valores que jamais foram utilizados, jamais foram movimentados, devidamente acrescidos com que o tempo acumulou na conta em que ele está devidamente aplicado. Também informa que, na verdade, existiria uma medida alternativa, caso essa agência desejasse aplicar uma penalidade prevista dentro do próprio contrato do FSA, que é a medida de advertência, uma vez que poderiam ser ponderadas, primeiro, que essa é uma questão de primariedade de conduta, então nunca antes a Abrolhos passou por uma situação como essa dentro dessa agência, e também não existe uma lesividade imediata ao FSA, a devolução dos recursos, podendo, inclusive, o FSA, se assim desejar, utilizar os mesmos recursos para um novo edital, uma nova produção audiovisual. São esses pontos que nós gostaríamos de trazer à baila para que vocês possam entender essa situação e justamente para que seja possível o aceite do nosso pleito pela alteração de proponência, que é, sim, o motivo pelo qual todos estamos reunidos e é o ponto integral que une as duas produtoras, Abrolhos e Miríade. Obrigada. Obrigado. Rosana, toca a palavra.
Rosana, você está sem som. Está sem som ainda? Agora estamos Eu te te ouvindo escuto. bem. Tá bom. Desculpem, então, o problema técnico. Boa tarde a todos. Prezado diretor-presidente Alex, diretor Vinícius, diretor Paulo Coforado, diretora Patrícia, assim como procurador-geral, ouvidor-geral e todos aqueles que participaram e concorreram à organização dessa reunião. As palavras da doutora Cecília, que vem acompanhando de perto, e aqui pelo escritório também, doutor Iago, atuando de perto nesse processo já há mais de 1 ano e meio, com certeza, no intuito de que possa se viabilizar e chegar a um bom ajuste, não só entre os privados, mas principalmente para a política pública e para o regulatório da Agência Nacional do Cinema, com a entrega da obra. Agradeço a recepção na forma de petição para revisão, na forma endereçada pelos 2 despachos de encaminhamentos da CEF, tanto os de fevereiro quanto os de março, que nos permite voltar a alguns pontos que nos parecem crucial nesse momento para um melhor deslinde dessa situação. Desde o último pleito em reunião de diretoria colegiada, algumas questões e fatos novos vieram à baila e à tona, que nos faz estar aqui mais uma vez. Cabe dizer que o principal interesse da produtora Miríade é assegurar a reunião das condições técnicas que permitam o deferimento da troca de titularidade. As 3 justificativas, como já dito pela doutora Cecília anteriormente, que haviam, por hora, em sede de reunião de diretoria anterior, foram absolutamente superadas, como se vê. As manifestações de anuência de todos os coprodutores, da distribuidora Vitrine e dos demais interessados figuram nos autos, conforme reconhecido pela devida área técnica. O redimensionamento orçamentário do projeto, seguindo o enquadramento sugerido pelo corpo técnico também, será devidamente avaliado em caso de deferimento condicionado ao nosso pedido. A vedação expressa constante no edital resta superada pelo cancelamento do pedido, do cancelamento do contrato de financiamento que vincula o projeto a esta previsão editalícia. Sendo assim, fica cristalina a juridicidade de se entender pelo deferimento do pleito no quadrante atual, qual vai no encontro da possibilidade de conclusão do filme. Trata-se de um mecanismo jurídico elegido após longo processo negocial entre as partes e o regulatório desta agência reguladora, buscando sempre o atendimento ao interesse público mediante o cumprimento da ratio da política pública, que é o que nos reúne em última instância. Eventual decisão favorável à troca de titularidade terá como resultado a viabilização de uma obra cinematográfica promissora, com potencial palpável de dar continuidade ao momento valoroso vivido pela produção audiovisual independente brasileira, inclusive no cenário internacional. Decidir nesse sentido, portanto, seria uma maneira de demonstrar harmonia com o melhor aproveitamento do financiamento público e com o princípio da eficiência do serviço público, dada a extensão dos atos administrativos que foram necessários para que fosse atingido o estágio atual em que nos encontramos. Adentrando nos aspectos regulatórios, destacamos que, sim, mais de 80% do orçamento atualizado do projeto já se encontram captados. O que falta da produção não será realizado apenas com recursos remanescentes do artigo 3º, A e do artigo 1º, mantidos na conta gerida pela Abrodes. Há também os 4 milhões de reais do edital do PROAC, já mencionado também por doutora Cecília, do Estado de São Paulo, os quais a Miríade captou na qualidade de coprodutora e na função de coprodutora do filme, assim como era devida à proponência nesse edital. Sem tais recursos, cabe dizer, não teria sido possível viabilizar a realização da primeira etapa de filmagens em julho e em agosto de 25. Atualmente, estamos com um corte do filme de em torno de 1h48, que viabiliza, de fato, a entrega da obra, a entrega dessa etapa de execução, a entrega da conclusão de um produto comercial, autoral, viável, ainda que
precisando sim ajustar, conciliar com a agência reguladora a entrega desse objeto e o prazo de conclusão para a entrega desse objeto. Acerca desse ponto, de forma subsidiária, cabe referenciar a coerência técnica e jurídica das decisões tomadas no último ano e meio acerca dos rumos da condução do projeto. Em linha com a argumentação sustentada em diversas ocasiões no curso do processo, uma série de limitações relevantes impedia a produção a retornar às filmagens o quanto antes, como o crescimento do protagonista a olho nu, se trata de um adolescente hoje, a aproximação do fim da janela meteorológica, em que teria sido possível captar as penas previstas ao roteiro, e o calendário de festivais internacionais. Diante desse quadro, a conduta da Miríade foi pautada pela necessidade primordial de conclusão da obra na qualidade demarcada no seu desenho de produção e executado, o roteiro aprovado em contínuo diálogo com a Abrolhos. Não se deve perder de vista que grande parte dos coprodutores embarcou no projeto a partir da entrada da diretora no projeto, já que buscavam participar do próximo trabalho da diretora, exitosa pelo longa Los Silêncios, exibido no Festival de Cannes de 2018. Com a superveniência da inviabilidade da manutenção da coprodução entre Miríade e Abrolhos, portanto, fez-se razoável operar uma relativa expectativa de direito acerca da troca de titularidade do projeto, já que só assim seria possível cumprir com o mural de direitos e obrigações com que contam todos os coprodutores e também, claro, diante dos compromissos firmados entre os privados e aqueles principalmente no seio das discussões e das questões ligadas ao financiamento público, seja pela lei do audiovisual e pelo Fundo Setorial do Audiovisual, assumido à época pela Abrolhos. Igualmente, cabe indicar que as coprodutoras internacionais subsistirão engajados com a conclusão do voo do Flamingo, com a substituição da proponente, como compromisso firmado por elas. A Cinesud Promotion, coprodutora francesa, com a qual o projeto foi selecionado no edital outrora do fundo, mantém com a Miríade um laço de parceria há mais de década, tendo participado da produção, inclusive, dos mencionados Los Silêncios. Por sua vez, a produtora uruguaia Oportuna Filmes, com a qual houve a seleção do projeto no edital de coprodução Brasil-Uruguai, é parceira de longa data da Cinesud e continuará também participando do projeto, tendo participado da retomada das filmagens como relevantes equipes técnicas e artísticas. Por oportuno, caso se decida pelo deferimento da troca de titularidade, será possível inscrever o projeto no edital da CAL, do quadro de fomento do Uruguai, completando a sua parte no orçamento, se fizer necessário. Frente a todo exposto, a Miríade encontra-se preparada para proceder com o redimensionamento do orçamento no cenário de efetivação da troca de titularidade. Em acerto com os coprodutores, a produção reúne condições de ser retomada para a sua finalização, para a filmagem restante do que se faz necessário, tão breve haja decisão por parte desses agentes reguladores, buscando, claro, uma conciliação dessa agenda de talentos, de modo a permitir a conclusão do filme e a efetivação da razão de ser, no nosso compreender, de toda a política pública. Nesse sentido, alinhamos totalmente com Abrolhos, no sentido de ter o quanto antes analisado, condicionado, estudado por essa agência reguladora, por seus técnicos e corpo diretivo, a possibilidade, então, do requerimento, do deferimento da troca de titularidade para que possa se dar prosseguimento, então, com todas essas questões trazidas como data de conclusão, novo RCPI a ser pactuado, garantia da captação mínima já do projeto, enfim, todos os aspectos regulatórios e técnicos e jurídicos que têm sido trazidos pela área técnica que vem acompanhando esse caso pela Ancine ao longo desse último ano e meio. Era isso que eu tinha para acrescentar, as questões já trazidas à baila pela doutora Cecília. Obrigado, Rosana. Tem algum ponto, algum questionamento aí a ser colocado pelos diretores? De minha parte, não, estou satisfeito e agradeço pelos esclarecimentos que foram trazidos. O mesmo da minha parte, agradecendo a vocês. Diretora Também Patrícia? Também não tem nenhum questionamento e obrigada pelos esclarecimentos.
A partir da manifestação aqui dos pedidos, assim, eu vou sugerir a manutenção em pauta para aprofundamento e deliberação na próxima reunião. Alguma objeção? De acordo. De acordo. De acordo. Cecília, Rosana, obrigado pela manifestação. Está mantido, então, para aprofundamento, para análise tanto nos termos do recurso escrito quanto da manifestação oral. Agradeço a vocês a contribuição. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, diretores. Obrigado, Obrigada. diretor-presidente. Dando continuidade aqui aos itens de pauta, para o item 31, como eu tinha antecipado, trata sim de um recurso administrativo. Houve aqui, próximo ao início da reunião, a formalização de um pedido de manifestação oral. Como é de praxe, não podia ser diferente, essa diretoria prestigia a realização da manifestação oral. Então, a sugestão aqui é manter em pauta para que a manifestação seja possível na próxima reunião. Alguma objeção? Sem objeção. Sem objeção. Sem objeção. E também fica mantido em pauta, por consenso dos diretores, o item 36, realocado para a próxima reunião na sessão administrativa. Com isso, nós vencemos os itens da sessão pública. Vamos ao intervalo, vamos abrir a sequência, a sessão reservada e depois a sessão administrativa. Obrigado a todos. Boa tarde.